E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos fazendo hoje a introdução do curso simplificado de Forex. É um curso que nós estamos iniciando para ajudar você, mero mortal, a ganhar dinheiro no mercado financeiro. E essa introdução, nós vamos falar hoje do que é o mercado Forex, como funciona, como ocorre, como acontece, né? A maneira que eu faço para poder ganhar dinheiro nesse mercado. A introdução vai ser resumida e rápida. A gente vai falar um pouco para você entender como é que funciona esse mercado tão grande, né? E que abre um leque de oportunidade para você ter a oportunidade de ganhar dinheiro nesse mercado. Uma coisa primordial que você tem que ter no mercado financeiro chama-se foco. Esse é o primeiro passo para você alcançar o objetivo na sua vida. Se você for uma pessoa focada, você vai estudar, pesquisar, vai buscar maiores informações, você vai procurar agregar mais conhecimento para poder entender daquilo que você está fazendo. E o mercado financeiro, ele abre um leque de oportunidades para você ganhar dinheiro. Basta apenas você ter foco, ter paciência, ter perseverança e dedicar tempo e o seu coração naquilo que você vai fazer. O mercado Forex, que é o mercado financeiro, ele se resume em duas análises, uma técnica e outra fundamentalista. Na análise técnica, você analisa o gráfico, tendência, topo, fundo, padrão de vela, padrão gráfico, volumes, indicadores. A análise fundamentalista, ela se resume em alguns pontos, como macroeconomia, boatos, pânico de investidores, catástrofes naturais e política, principalmente política. Ela impacta muito no gráfico, ela impacta muito no movimento do ativo onde você está operando. Entenda bem, o mercado Forex, ele negocia por dia cerca de 5 a 6 trilhões de dólares por dia, que gira em torno de todo mundo e em toda a rede bancária espalhada pelo mundo. E o que move esse mercado? O que move esse mercado é a oferta e a demanda. A oferta sempre tem alguém disposto a vender caro. E a demanda sempre tem alguém disposto a comprar barato. Então, oferta e demanda. E quais são os fatores que influenciam no movimento do gráfico? Quando o ativo sobe, quando o ativo desce, como ele faz o movimento? Os fatores que contribuem para esse movimento no mercado, como eu já estava falando na análise fundamentalista, são a macroeconomia de um país, como está a situação daquele determinado país. Ela vai influenciar no movimento do gráfico. Lembre-se que a gente trabalha com um par de ativos. Observe aqui que a gente está trabalhando com um par de moeda chamado Euro-USD. O euro da União Europeia com o dólar americano. O euro que está do lado esquerdo é chamado de par primário. E o dólar que está do lado direito é chamado par secundário. Aqui quem está prevalecendo aqui nessa operação é o euro. Como assim, Renato? Quando sobe, é o euro que está mandando. Quando desce, quem está mandando é o dólar. Então, se a economia americana está indo bem, o gráfico começa a descer. Se o euro está com a economia, se na Europa a economia está bem, está tendo boa notícia relacionado à economia da Europa, o gráfico começa a subir. Então, aqui o par primário e o par secundário. Entendi isso aí? Outra coisa também são os boatos, especulação, aqueles burburinhos, empresa está quebrando, determinado país está querendo entrar em guerra, isso, aquilo, outro. Esses boatos fazem também com que abalem o gráfico. Outra coisa, pânico de investidores, são chamados plays, os grandes bancos que fazem operações monstruosas. Por exemplo, para você, uma vela dessa aqui, não foi uma pessoa que nem eu, ou que nem você que estava operando que fez esse movimento. Aqui foram instituições bancárias que entraram nesse movimento, fazendo com que a vela tivesse esse movimento imenso aqui. Então, esses players, eles quando entram em pânico, eles acabam empurrando o gráfico para cima ou para baixo, dependendo do país de origem a qual o ativo está sendo negociado.
Outra coisa também que impacta muito uma catástrofe natural. Determinado país teve um tsunami, um terremoto, teve muitos mortos. Abala também o gráfico. Teve um furacão, abala também. Teve uma guerra, abala também. E a questão política. A questão política ela influencia bastante. Eleição de um presidente, eleição do Senado, um presidente que está sendo processado, um presidente que está sendo cassado, e assim sucessivamente. Qualquer questão política abala positivamente ou negativamente a operação que você está operando. Como a gente faz essa análise fundamentalista? Existe um site chamado invest.com. É esse site aqui. Você entra na aba de eventos do calendário econômico. Você entra na aba de calendário econômico, eventos econômicos. E aqui, todo dia, tem notícias relacionadas ao par de moeda que você está operando, para você saber se vai impactar ou se não vai impactar o ativo que você está operando. Notícias que tem 3 estrelas impactam muito, né? E notícias que tem 1 estrela, às vezes não impacta nada no gráfico. E aqui tem todos os dias, a semana toda, tem notícias para você acompanhar e saber se o gráfico abalou positivamente ou negativamente. Como é que a gente acompanha? A gente vê a projeção anterior, a projeção que está programada e a atual. Quando vai entrar a notícia, vou mostrar aqui embaixo. Quando vai entrar a notícia, aqui está anterior e aqui está atual. A projeção, né? Quando entrar atual, ele vai completar aqui, mostrando se teve um impacto ou não. E isso vai refletir aqui no gráfico que você está operando. Beleza? Entendido isso aí? Vamos dar continuidade. Também existe, gente, uma situação chamada sessões de operação no Forex. Existem 4 sessões de operações. Como assim? Como é que funciona isso, Renato? O mercado Forex ele opera 24 horas por dia, das 18 horas do domingo até as 18 horas da sexta-feira. Das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do domingo ele fica parado. Mas das 18 horas do domingo às 18 horas da sexta-feira, ele funciona 24 horas. Só que ele é dividido em 4 sessões. Ele é dividido na primeira sessão, chamada a sessão da Austrália, a sessão de Sydney, que abre às 18 horas e fecha às 3 horas daqui de Brasília. A segunda sessão é a de Tóquio, que é no Japão, Tóquio no Japão, que ela abre às 23 horas, horário de Brasília, e encerra às 4 da manhã. A terceira sessão de Londres, na Inglaterra, que abre às 4 da manhã e vai até às 13 horas, horário de Brasília. E a quarta sessão, que é de Nova York, nos Estados Unidos, que ela abre às 9 da manhã e vai até às 18 horas da noite. O horário de maior liquidez é o horário de 4 da manhã às 13 horas da tarde, horário de Brasília. É entre o horário que fica o de Londres, o pregão de Londres e o de Nova York. Esses são os melhores, o melhor horário para se operar, porque é o que tem maior liquidez, é o que tem maior movimento, certo? E também na semana existem os melhores dias de se operar, que são a terça, a quarta e a quinta-feira. Se você observar aqui no calendário econômico, na sexta-feira as notícias são fracas e na segunda-feira, mas na terça, na quarta e na quinta as notícias são muito impactantes no gráfico do mercado. Renato, quais são os melhores pares de operar no mercado Forex? Os melhores pares são os pares chamados majoritários. São os pares que têm maiores liquidez, tipo Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD, Euro-JPY, AUD-USD. Esses pares, eles têm muita liquidez e eles dão muita oportunidade de você fazer operações devido aos movimentos que eles fazem. E também eles têm spreads baixos, né? Já os outros pares, chamados pares exóticos, eles têm pouca liquidez, a liquidez deles é menor e os spreads deles são muito altos. O que é spread, Renato? É o seu custo operacional pago à corretora que lhe fornece o serviço. Vou dar um exemplo para você. Deixei as duas linhas aqui. Eu vou dar um zoom aqui para você ver. Aliás, vou botar um time frame menor e vou dar um zoom para você entender. Esse espaço entre uma ordem e a outra é chamado de spread. Quando você entra numa operação de venda ou uma operação de compra, você já paga isso aqui para a corretora. A sua operação já entra negativa. Por quê? Porque já é cobrado um spread aqui.
Vou dar um exemplo para você ver. Aqui embaixo, quando eu entrar, você já vai ver que a operação já vai ficar negativa. Vou dar um exemplo para você ver aqui. Vou entrar aqui numa compra. Você viu que a operação já entrou aqui 20 centavos negativa. Por quê? Porque esse spread aqui, que é esse espaço dessa compra até aqui a venda, já foi pago na minha operação para a corretora que está me prestando o serviço. Por que 20 centavos, Renato? Porque eu entrei com um lote de 1 centavo numa conta standard. Se eu tivesse entrado com um lote de 10 centavos, seria 2,10. Se eu tivesse entrado com um lote de $1, numa compra, já iria entrando $21, já entraria devendo $21 na corretora. Tá entendido isso aí? Esse é chamado spread, é o que a gente paga a corretora pela operação que a gente está fazendo. Entendido? No Forex você pode entrar em uma operação a mercado, seja ela de compra ou de venda, ou você pode entrar com uma operação pendente, onde você espera que o preço atinja um nível de preço, que você deseja, seja ela de venda ou de compra. Como é que funciona isso, Renato? Acabei de dar um exemplo para você aqui. Eu fiz uma operação aqui a mercado. O preço está aqui e eu já entrei automaticamente comprando. Buy, compra. Sell, venda. Entrei comprando. Então eu entrei em operação a mercado. Mas eu não queria entrar aqui porque a minha leitura diz que o preço não é bom aqui. O preço seria bom para entrar comprando aqui embaixo ou entrar vendendo aqui em cima. Eu queria entrar vendendo aqui em cima. Quando você sobe o cursor, o nível de preço está aqui, você sobe o cursor e aperta o botão direito do mouse, aparece uma venda a limite. O que é isso, uma venda a limite? Onde você marcou aqui. Quando o seu preço chegar até aqui, ele vai acionar a venda. Ainda não está vendendo, está parado. Deixa eu mostrar para você. A sua venda, deixa eu fechar a ordem que eu abri a mercado. Eu vou mostrar que a venda que eu botei aqui, ela está pendente. Um limite de venda, Sell Limit. Ela está esperando o preço chegar aqui para começar a vender. E a mesma coisa acontece se eu voltar para baixo, apertar o botão direito, Buy Limit, é um limite de compra. Se ele tocar aqui, ele vai acionar a minha compra. Após tocar, ou você pode fazer antes também, tocando em cima, botão direito, modificar a ordem, você coloca o máximo de lucro que você quer atingir nessa operação. Esse par ele começa com $1, 0,8, e como é compra, vou botar aqui, vou botar 200 pontos de lucro, certo? Quando ele chegar aqui, que ele acionar a minha ordem e ele voltar, tocar aqui, eu saio com lucro de $2. Vocês viram aí? Como é que funciona a ordem, a programação de ordem de compra, a programação de ordem de venda, que é chamada ordem pendente, e a ordem a mercado, certo? Gente, é isso aí. Essa é a introdução que a gente está fazendo do curso, né? Eu espero que vocês gostem. A aula 1 e a aula 2 já está rodando aí. Eu vou deixar aqui embaixo o link da aula 1 e da aula 2 para você assistir. E a gente está começando a falar sobre o básico do básico, que é suporte, resistência, tendência de alta, tendência de baixa. E vamos começar a falar nas próximas aulas também a respeito das análises gráficas que a gente vai fazer. E fazer algumas operações, mostrar para você como é que funciona o mercado. Pessoal, detalhe também. Eu vou disponibilizar um link de um grupo do Telegram, onde tiver uma quantidade significativa de pessoas, quando a gente atingir uma quantidade de 100 pessoas no grupo, eu vou fazer a divulgação e a apresentação para vocês do robô de operações automáticas que eu tenho em mãos e nós estamos testando ele, e ele está fazendo um backtest legal. Estamos testando em conta demo, estamos testando em conta real, e ele está fluindo bem, está dando lucro legal. Tem 3 operações nele: a operação conservadora, a operação moderada e a operação agressiva. Quem manda na operação, na forma das configurações, é você que manda como é que você quer. Sua banca, seu capital, seu poder aquisitivo, né, o seu psicológico, seu emocional. Ele trabalha dessa maneira aqui, certo?
Ele vai fazendo a leitura de compra e de venda e entra em as operações. Isso aqui ele está parado no momento, né? Está desligado, está parado aqui, porque eu estou analisando ele ainda, certo, pessoal? Lá no grupo eu vou postar resultados, vou postar como o comportamento dele, como ele está se comportando, como ele está fazendo de lucro, de ganho. E é interessante você participar do grupo se você tiver interesse de adquirir o robô no futuro, onde a gente vai divulgar esse trabalho, beleza? Pelo curso a gente não está cobrando nada, o curso é de graça, onde você vai aprender a operar, né? Você não vai pagar nada, tudo é de graça, tudo vai estar de graça disponível aqui no YouTube. Mas o robô a gente vai cobrar, porque tudo que a gente faz em termos de programação, o custo é alto, né? E a gente vai mais à frente falar sobre esse robô de operações. Beleza, pessoal? Peço que você se inscreva no canal, deixa o like aí, dá um joinha aí, compartilhe e ajuda a gente a crescer. Valeu!